Olá, eu sou Antônio Luiz da Silva, sou psicólogo de formação e estou atuando no estado da Paraíba. Queria lhes dirigir uma reflexão sobre esse tempo em que estamos vivendo. Estamos todos submersos em um tempo de pandemia. E essa situação que tem assolado o mundo tem nos ensinado um monte de coisas, sobretudo acerca de política e de economia. Na verdade, ela tem posto a nu, de modo muito particular, esses dois grandes panos de fundo que forram o território de nossa existência política e econômica. O vírus não é político, não está afiliado a partido algum. Ele também não pertence a um modelo econômico. Aliás, ele não está nem aí para essas questões. Mas como ele vai atingir a todos e a todas que atravessarem o seu caminho, acredito ser impossível ler e interpretar o instante em que estamos vivendo, desligando a pandemia das questões políticas, da economia, bem como de todas as demais situações da vida cotidiana, tais como a saúde, o lazer, a felicidade, o amor, os afetos, etc. Por essa razão, peço que me escutem até o final e tirem as suas próprias conclusões. Não fiquem pensando que falas sobre política e economia em tempos de pandemia são coisas ruins ou descabidas. Nós que estamos sob essa ameaça invisível do vírus, somos sim seres políticos. Somos seres que vivemos em comunidade, seres situados na polis, como viviam os gregos, espalhados por várias cidades. Estamos todos entrelaçados em teias globais chamadas sociedades. Assim, é importante lembrar que toda fala, toda postura, todo gesto, todo movimento, toda decisão, toda posição, ou mesmo toda suposta neutralidade, tudo isso terá sempre um olhar político e também econômico. E, de fato, todas as realidades terrenas passam pelo crivo humano, afetando-o em todas as direções. Com o tempo da pandemia, não seria diferente. Talvez ao final dessa pandemia, muitos dos nossos conceitos tenham se modificado, não apenas como pessoas individuais, mas sobretudo como humanidade. A pandemia pela qual estamos passando não é mais uma preocupação de um país estrangeiro distante ou de um povo longínquo. É um fenômeno de dimensões mundiais, mas que atinge todas as comunidades e todas as aldeias humanas locais. Nem queira pensar que esse é um problema de asiático, de africano, de europeu ou de americanos. Não adianta pensar que é somente coisa de comunista ou de capitalista. Não faz sentido pensar que é um problema da direita, do centro ou da esquerda ou de qualquer outra posição política. Contudo, como vivemos neste universo, também não seria possível negar que a pandemia estará afetando em cheio o coração do sistema capitalista. Antes de adiante, deixe-me dizer o que estou chamando de mundo capitalista, de universo capitalista. Os sociólogos nos ensinaram que o mundo regido pela economia capitalista é um mundo que se pauta nos negócios, no lucro, na ganância, no consumismo exagerado. É também um mundo que está ancorado na exploração, na exclusão, no abandono, no descarte. É um mundo onde ricos e pobres têm lugares e funções bem definidas, bem diferentes. É um mundo também onde a dita classe média ou classe intermediária costuma se pensar fora da classe daqueles que vivem do trabalho. No mundo capitalista, o modo de gerenciamento, as lideranças de governo desejam que o Estado, como regulador das funções políticas, seja sempre pequeno, sem força, sem interferência na economia. É um mundo que quer a saída das políticas públicas, das políticas sociais, para dar espaços às iniciativas privadas. Não sem motivo, no mundo capitalista, os espaços de governabilidade desejam ser operados por uma mão que não aparece,
mas que aparece apenas quando deve beneficiar a quem tem muito dinheiro. Por esse motivo, os governos no mundo capitalista são exercidos com pouca representação da diversidade humana que compõe os países. Penso que não preciso perguntar quantos negros, quantas mulheres, quantos indígenas, quantos pobres, quantos trabalhadores, quantas empregadas domésticas, em termos proporcionais, estão no Parlamento Nacional. Países capitalistas são aqueles onde quem verdadeiramente manda é quem tem mais dinheiro. Com essa pandemia, todas as pessoas dos países capitalistas estão aprendendo lições novas e duras. Frente à pandemia, as reações de alguns líderes têm sido as mais diversas e até as mais disparatadas possíveis. No começo, alguns líderes chegaram a menosprezar a intensidade da curva da morte dessa pandemia. Outros se puseram a pensar que a morte seria inevitável, que poderia haver mesmo um número ideal de pessoas a morrer, desde que a economia não fosse afetada. Outros já tentaram diminuir o peso da pandemia, não dando respeito necessário à palavra dos especialistas. Alguns foram para as ruas, entre tolos e arrogantes, para pedir o fim da quarentena. Mas devo também mencionar que sempre existiram líderes sensatos e solidários desde as primeiras horas. E não estou falando naqueles que foram e que serão sempre oportunistas. Na maioria dos países, as pessoas estão descobrindo que a pandemia afeta não somente a vida das pessoas empobrecidas, aquelas vidas que sempre foram banalizadas pelo sistema que insiste no lucro. Elas têm descoberto que toda vida é importante, que tanto pobres quanto ricos morrem, pouco importando o valor de sua conta bancária. Se não todos, creio que a maioria já percebeu que não importa o lugar que cada indivíduo ocupa na geracionalidade. A pandemia mata crianças, mesmo que em número menor. Leva jovens, arrasta adultos, faz sucumbir idosos. É verdade que a informação mais divulgada ainda insiste em dizer que a pandemia mata mais aqueles que vivem em condições mais vulneráveis, seja materialmente falando, seja de saúde. As pessoas estão descobrindo, isso é verdade, que a pandemia afeta a saúde física e afeta a saúde mental de homens e mulheres e tem consequências duradouras. Já não é mais segredo que esse momento vai sim afetar a economia. Mesmo as pessoas mais ricas vão acabar entendendo que o dinheiro não é tudo e que o dinheiro não pode tudo. Ou melhor, até o dinheiro toca no limite. Espero muito que ao final os ricos deste mundo entendam de uma vez e aceitem que a economia deve ser posta a rodar a serviço das pessoas e não ao contrário. Espero que entendamos ao final que a economia não deve ser fonte de desigualdade, de iniquidade social. As pessoas estão compreendendo que o cuidado com a vida não pode ser deixado de lado na tentativa de se salvar um determinado modelo econômico. Aliás, os países onde o cuidado com a vida foi posto sob peso menor, o resultado foi um verdadeiro desastre humanitário. Por isso, os países que têm lideranças prudentes querem salvar primeiramente o seu povo, porque sabem que a economia se recupera, porque ela vive de ciclos. Em muitos desses países, as lideranças estão entendendo que em todas as situações precisam tomar medidas políticas concretas baseadas nas ciências. Nenhuma liderança responsável vai se apegar a crendices econômicas ou a alopragens anticientíficas. Os países com lideranças lúcidas, pouco importa se de direita ou de esquerda, já foram capazes de perceber, iluminados pelas ciências,
que a testagem e a quarentena precisam ser levadas a sério o mais rápido possível. Aqueles que determinaram o isolamento social compreenderam que colocar os mais vulneráveis nas ruas e os menos vulneráveis confinados, ou ao contrário, os mais saudáveis nas ruas e os mais vulneráveis confinados não seria a solução. Com bases científicas e históricas, observaram que em tempo de pandemias, os saudáveis, ao voltarem para casa, acabariam tendo a possibilidade de trazer contaminação para os mais vulneráveis. Assim, o entendimento tem sido que em tempo de pandemias, o melhor caminho é investir na prevenção e não apenas na cura. Todos os países com lideranças responsáveis estão preocupados em achatar a curva das contaminações e hospitalizações. Com lideranças de esquerda ou de direita, muitos países já entenderam que o sistema de saúde nacional, mesmo naqueles que estão em países bem desenvolvidos economicamente, tanto público quanto privado, não daria conta de atender os casos ordinários e ainda por cima atenderem os casos da pandemia. O trabalho sério dos especialistas em epidemiologia tem demonstrado às lideranças mundiais que não existirão leitos e aparelhos suficientes nem para doenças comuns, as quais não deixarão de se avolumar apenas porque é tempo de pandemia. Como tendem a acreditar nas ciências, as lideranças mundiais responsáveis estão compreendendo que em tempos de pandemia pouco importa a sua postura ideológica, econômica, militante ou religiosa. As lideranças sérias dos países estão entendendo, em maior ou menor medida, que em tempos de pandemia as medidas políticas, as medidas de governo, não podem ser tomadas para sacrificar uma determinada classe social, beneficiando outras. Os países com lideranças competentes entenderam que em tempos de crises humanitárias, o Estado tem a obrigação de se responsabilizar pela vida daqueles e daquelas que pagam os impostos. E aqui o Estado não pode ser mínimo. Comumente, as lideranças dos países mentalmente equilibradas em tempos de pandemia unificam os discursos, tanto os da situação quanto os da oposição, num esforço para dialogar, porque conseguem ver objetivos comuns. Sem dúvida, o Brasil precisa aprender urgentemente as lições que a pandemia tem imposto aos países do mundo capitalista. E esse aprendizado não compete somente às suas lideranças, mas também a todo cidadão, a toda cidadã. Pois, como disse Thomas Merton, nenhum ser humano é uma ilha. E, finalmente, quero terminar com uma palavra de esperança. Toda pandemia passa. Enquanto isso, aqueles que podem, fiquem em casa. Aqueles que não podem, redobrem os cuidados. Nos protejamos. Hoje são 4 de abril de 2020. Muito obrigado por sua atenção.